Temos uma aula bastante importante hoje. Esse é o seu canal Neomedievalismo e você está na Escola de Filosofia e Espiritualidade Eloi Eloi Lama Sabachthani. A cruz vence o Aion. Sou Anderson Francisco Paiva de Souza, formado em Filosofia pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Deixe o seu like, faça o seu comentário e inscreva-se em nosso canal para ativar as notificações e divulgue a nossa escola. Fundamentos da salvação. Fundamentos da salvação. Eu estou aqui com as obras completas de João da Cruz, publicada em língua portuguesa pela editora Vozes, 7ª edição, em conjunto com Carmelo Descalço do Brasil, 2002. João da Cruz possui 4 grandes tratados. Noite Escura, começa com subida do Monte Carmelo. O segundo tratado é Noite Escura. O terceiro tratado é Cântico Espiritual. O quarto tratado é Chama Viva de Amor. João da Cruz é eminentemente importante para entender o que é a nossa cultura, o que é a cultura que se considera cristã e já hoje está se tornando uma contracultura. No Cântico Espiritual, esse tratado, assim ele diz na página 591, na anotação que introduz o cântico. Caindo a alma na conta de que está obrigada a fazer, vê como a vida é breve, e quão estreita é a senda da vida eterna. Considera que mesmo o justo dificilmente se salva, e que as coisas do mundo são vãs e ilusórias, pois tudo se acaba como a água corrente. E aqui há várias citações bíblicas no que ele está dizendo, né? Sabe que o tempo é incerto e a conta rigorosa, a perdição muito fácil e a salvação bem difícil. Conhece, por outra parte, a sua enorme dívida para com Deus que lhe deu o ser a fim de que a alma pertencesse totalmente a Ele. Deve, portanto, só a Deus o serviço de toda a sua vida. Em ter sido remida por Ele, ficou-lhe devedora de tudo, e na necessidade de corresponder ao seu amor, livre e voluntariamente. Em outros 1000 benefícios se acha obrigada para com Deus antes mesmo que houvesse nascido. E, no entanto, compreende agora com grande parte de sua vida, como grande parte de sua vida transcorreu em vão. Não obstante a razão e conta que terá de dar a respeito de tudo, tanto do princípio como do fim, até o último ceitil, quando Deus vier esquadrinhar Jerusalém com tochas acesas, e que já é tarde, e talvez chegado o último dia. E assim a alma, sobretudo por sentir a Deus muito afastado e escondido, em razão de ter ela querido esquecer-se tanto dele no meio das criaturas, tocada agora de pavor e de íntima dor no coração, à vista de tanta perdição e perigo, renuncia a todas as coisas. Dá de mão a todo o negócio e sem dilatar mais, dia nem hora, com ânsia e gemido, a brotar-lhe do coração já ferido, pelo amor de Deus, começa a invocar seu amado e diz. Aí começa a primeira canção. Então gente, João da Cruz está dizendo o quê? Ele está falando que Deus deu todo o seu ser a ele, né?
Conhece, por outra parte, a sua enorme dívida para com Deus que lhe deu o ser, a fim de que a alma pertencesse totalmente a ele. Deve, portanto, só a Deus o serviço de toda a sua vida. Em ter sido remida por ele, ficou-lhe devedor de tudo. Quer dizer, se ele percebeu no meio da caminhada humana, que Deus lhe deu todo o ser, que ele for remido, ele quer corresponder a esse amor de uma forma radical, absoluta e insuportável. Por que insuportável? Porque a cruz é insuportável. Que sentido tem a cruz para o mundo contemporâneo? O mundo contemporâneo quer a cruz, quer Jesus sem a cruz, né? E vai longe. Vai longe. Esse Jesus sem a cruz, ele faz coisas espantosas. Ele é capaz de... Ele é mais ou menos aquela experiência que tinha lá na Alemanha, né? Quando tem Goethe fazendo seus poemas, né? Eu tenho aqui a edição, ó, do Seleção, Tradução e Notas de Comentários Paulo Quintela. Goethe de W. Goethe. Vou falar assim, J.W. Goethe. Poemas, né? A editora 70. Aqui tem os poemas, tem a versão do alemão e a tradução em português. São 400 páginas de poemas da estética alemã, da estética romântica, daquela época do idealismo. Então, é a mesma coisa. Hoje, contemporaneamente, o Jesus sem a cruz, ele é capaz de fazer coisas espantosas, extraordinárias, coisas que a própria arte poética, a própria arte da música, a própria arte que como assim, você leva a tocar no altar, a tocar no sentimento da eternidade, a entrar no Santo dos Santos. Mas essa experiência, ela é onírica em sua própria essência, enfeitiçada, porque é um Jesus sem a cruz. É um Jesus contraditório. Parece-se muito com Jesus. Então, qual que é a contradição? Aquilo que é o sentimento de adoração contemporânea é a mais espantosa de todos os avanços e ao mesmo tempo a maior contradição. Porque vamos combinar que Jesus ele poderia ter vindo aqui na Terra, né? Convivido com as pessoas ali, almoçado, comido, conversado ali, feito os milagres e tal, e depois ter ido embora, né? Sem precisar ir para a cruz, né? Não poderia ter sido assim? Poderia. Como muita gente diz, Jesus foi um grande sábio, um grande mestre, um mestre moral, né? Ele falou sobre a ética da reciprocidade que está em todas as culturas, inclusive até em Esopo, até nas fábulas de Esopo aparece a ética da reciprocidade, que é a regra de ouro, né? Ela vai estar até se você ler Kant, você consegue perceber isso, essa ideia, que é essa ideia ética. Você não pode fazer ao outro o que você não gostaria que fizesse para si. Então ele é um grande mestre moral. Quer dizer, então, a expectativa da cruz, ela não faz sentido no mundo contemporâneo. Hoje há então, aquilo que hoje, hoje a liturgia hoje, ela não é mais uma liturgia da reverência, mas é uma liturgia da entrega livre, que ela se chama arte, né, muito parecido com o romantismo do século XIX. Mas onde está a cruz nessa... Porque é muito fácil você entender o que é a mensagem
as boas novas, ou então a teologia, você entender a soteriologia de um modo assim escolar, digamos assim. Você está lá ensinando de uma modo escolar. Muito fácil você compreender essas questões. Tem como provar isso? Claro que tem. Você acha que um cientista da religião ou um ateu, ele não entende o que é a essência do cristianismo? Ele entende, né? Eu tenho até um pensamento que é mais assim, ó, tudo, um pensamento eu tenho assim, tudo, tudo que a mística é capaz de compreender em sua profundidade, o ceticismo ou o ateísmo é capaz de compreender em sua superfície. Tudo que a mística é capaz de conhecer em sua profundidade, o ateísmo é capaz de compreender em sua superfície. Porque o homem ele é a razão, ele é racional. Ele possui razão, ele entende se você explicar para um ateu inteligente e elegante, que não está ali achando que há um delírio na cristandade, mas ele possui uma cultura, uma coisa que se chama cultura, ele possui erudição, né? Inclusive, para você, a única maneira de você enfrentar o pensamento, a única maneira de você enfrentar o pensamento hermético profundo, não o hermetismo pop, o hermetismo popular, o pensamento hermético profundo, a única maneira de você enfrentar é através de uma coisa que se chama cultura e erudição. Digamos assim, você precisa ser o mais culto de todos os homens da história. Você precisa ser o mais erudito dessa geração. Isso é uma hipérbole. Essa hipérbole mostra a dificuldade que é compreender o que é o hermetismo. Por exemplo, a Kabbalah vai dizer que já não é mais tempo de temer a Deus. O livro do Zohar, no livro do Zohar, a Kabbalah vai dizer que já não é mais tempo de temer a Deus, mas de amá-lo. Agora, quando você vai para a informalidade, né? Quando você vai para a informalidade de cultura, a informalidade de cultura, ela realiza o mais absoluto mal que existe do mundo, mas ela não conhece algum conhecimento alto, ela não tem esse conhecimento alto. Ela não tem inteligência para isso, ela não está preocupada em evoluir a sua mente, o seu estudo, a sua pedagogia, a sua cultura. Ela quer entretenimento, ela quer redes sociais. Ela não vai entender o que é uma ciência, uma alta magia, uma feitiçaria, ou então seja qualquer coisa de uma teurgia. Ela não vai estar preocupada com essas questões. Ela vai falar assim, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa ética, eu não quero nem saber de qualquer tipo de conhecimento obscuro. Ela vai estar ali, no mundo, sendo um cristão. Mas qual que é a questão? O que vai acontecer? Ela é o aion, não é o aion formal, esotérico, que planeja. É o aion inculto, né? É o aion que não foi formado em uma cultura. É o aion que possui uma falsa inocência. É o aion indeterminado. É o aion do cotidiano, informal. Esse é o aion que mais atrapalha, né? Esse é o pior aion. É o que mais dificulta. E quando você traz esse aion para dentro de uma experiência litúrgica, dentro de uma experiência institucional, porque como que você vai encerrar uma instituição, né? As instituições fazem parte da cultura, né? Esse é um grande problema. Você tentar filosoficamente resolver essas contradições, né? Mas como que quando você traz para uma experiência de cultura, de confissão institucional, é confessional, é denominacional, né? É confessar com a boca para que seja salvo e se crê com o coração para a justiça e confessa com a boca para ser salvo. Você está confessando, você está falando um nome, né? Que nome que é? É aquele que é entendido como
a doce preciosidade da Galileia. Você está proclamando aquele nome, você está falando, você está dizendo. Então, é uma experiência que é, em certo modo, litúrgica, ele é comunitária, ele é institucional, ela é denominacional, ela é eclesial, ela é formal no sentido da eclesialidade. Mas não é uma eclesialidade abrangente como a medieval. É uma eclesialidade em muros denominacionais, como que são assim, vasos comunicantes, né? Há uma certa comunicação entre grupos? Mas são muitos, né? É o denominacionalismo que é multiplicidade. E você está perdido nessa multiplicidade. Porém, o que é um sentimento é um só. É o sentimento da cristandade, que une, em primeiro lugar, todas as três grandes comunidades da cultura cristã: a católica, a ortodoxa e a protestante. E em segundo lugar, tem as seitas, né? Que são aqueles grupos que falam: nós somos cristãos, mas qual que é a ideologia que eles vão esconder, que é a central mesmo? Algum profeta disse que é só ali que tem um conhecimento, né? Do que é Jesus, do que é a salvação. Então isso é a seita. Eles também têm uma perspectiva do que é a cristandade, bastante nebulosa. Ele é obscurecida. Não possui uma visão clara teológica. É uma experiência ambígua da soteriologia. Da soteriologia. Mas dentro dessas três comunidades, católica, protestante, católica, ortodoxa, protestante, há um sentimento cristalino do que é soteriologia. Mas ela não se efetiva. Por que ela não se efetiva? Porque é um Jesus contemporâneo. Ele é sem a cruz. Ele veio a esse mundo, ele fez o sermão do monte, ele pescou com os pescadores. Ele disse: vem e me siga, né? Vem e me segue. Ele contou parábolas. Ele perdoou os pecadores, todos os pecadores que ele encontrou, mas teve problemas com aqueles que seguiam a Deus profundamente em sua época, que eram os fariseus, que eram os únicos que seguiam profundamente, e ele não teve problemas com os que não seguiam, né? Entendamos o que está sendo proposto. E aí, ele foi embora, né? Eu ensinei vocês, eu fiz o discipulado, agora tchau. Ele foi lá para o Monte de Oliveiras e ele subiu. Mas onde está o Getsemane e onde está o Calvário, também chamado Gólgota, nessa experiência? Bom, ela não existe, né? No sentimento contemporâneo, que é o sentimento telemita. Qual que é o sentimento telemita? O sentimento do telema é um sentimento que ele se resolve da seguinte maneira. É aquela experiência do advogado do diabo, né? O homem, ele possui uma liberdade absoluta. E Jesus também fala sobre a liberdade. Então, o conceito de liberdade é que está no centro a definir o que é liberdade é grande parte do entender o que se afinal de contas Jesus ele é efetivamente o Jesus da cruz, o crucificado ele é apenas uma cruz sem Jesus ou um Jesus sem a cruz, ou algo assim. Agora, quando João da Cruz diz, porque a cruz é que transforma a experiência da radicalidade, da kenosis, quando o cristão ele tem, ela que traz esse despojamento, né? Seja em qualquer lugar for, seja em qualquer instituição for, ela que traz esse despojamento, que faz com que você realmente seja transformado e passe a mudar mesmo. Houve uma transformação espiritual na pessoa, né? Ela teve uma experiência, houve uma transformação espiritual na pessoa. Então ela não é contraditória, mas ela realmente vai efetivar esse amor de Jesus que pode ser entendido como gentileza, como altruísmo, como empatia, né? Como preocupação com o próximo, né? Como misericórdia, como admiração. E também tem a experiência do confronto com a maldade. Isso também vai estar presente, né? Você vai confrontar
o aion de algum modo, o aion formal, a malignidade do mundo. Mas dentro dessa experiência, qual que é o centro? Como definir o centro do que é essa cristandade que já foi salva? Que realmente ela nasceu de novo. Hoje, no mundo contemporâneo, qual que é a marca? Né? Porque se o aion sempre deixa uma marca, seja ela amarga ou seja ela um enfeitiçamento, a experiência mística ela também deixa uma marca e um sabor. A experiência mística de cultura. Qual que é essa marca? A experiência mística efetivamente cristã. Dos místicos, né? Qual que é essa marca que ela deixa? A pessoa que nasceu de novo. Qual que é a marca que ela deixa? Pode ser gentileza, pode ser amabilidade, que dá as características que está lá no fruto do Espírito Santo, do frutos do Espírito. As 9 características do fruto do Espírito. Amabilidade, paciência, amor, alegria, que seria a felicidade plena, né? Domínio próprio, e tem as características todas lá, paz, né? Mansidão. Interessante de todas essas características é a amabilidade. Mas, efetivamente, tudo isso pode ser realizado no cristianismo mediano. Tudo isso. Né? Quando a pessoa ela encontra a cruz, ela tem uma experiência de amor. Ela entende o amor de Jesus, mas ela não consegue realizar esse amor no mundo. E o processo de santificação que vai causar essa concretude. Mas qual que é a marca essencial da mística? Seria a gentileza, a amabilidade, a doçura, a sinceridade, a nobreza, a dignidade? Com certeza não é a austeridade. A austeridade pode ser nem a severidade, pode ser a dignidade. Pode ser, todas essas características podem ser efetivamente realizadas pelo cristianismo mediano. Mas a marca efetiva é o acolhimento místico invencível. Essa é a característica que distingue o verdadeiro cristão de hoje de todas as falsas espiritualidades de hoje. E se você disser, no mundo pluralista nós não podemos dizer que uma espiritualidade é falsa. Bom, essa é uma perspectiva do que o cristianismo entende por espiritualidade. Né? Não é que todos são obrigados a concordar. É a experiência do que é, como a ortodoxia entende. Né? Como a igreja histórica entende. A igreja mística entende. Como a cristandade de cultura entende questões de transformação interior. Que esse é o aspecto, a interioridade. É o acolhimento místico invencível, que vai do início ao fim. Portanto, é o acolhimento místico infinito, o acolhimento místico interminável, o acolhimento místico eterno, o acolhimento místico sem fim, o acolhimento místico cristalino. É acolher a diferença e acolher a igualdade. Como que você acolhe a diferença numa experiência mística cristã? Acolher a diferença é a aceitação da humanidade, mesmo que haja uma divergência ideológica. E o acolhimento da igualdade é quando você reconhece que a transformação da interioridade mística, que ela é efetiva, ela está também no outro. Então aí é possível a sinergia mística. Em ambos os casos, a acolhida. Há o acolhimento místico. Porém, quando há, na diferença, o cristão místico ele acolhe a humanidade, mesmo que ele não
que ele tem uma divergência ideológica. No caso em que há efetivamente a igualdade que ele reconhece no outro, então é possível a sinergia mística. Você quer uma definição do que seria o cristianismo mediano? Cristianismo mediano? Cristianismo mediano. Vamos supor que você gostaria você lê os textos de João da Cruz, você fala, nossa, eu gostaria muito de conhecer João da Cruz. Aí você encontra com João da Cruz. Quando você encontra com João da Cruz, você percebe que ele é muito diferente do que você pensava que ele era. Aí você depois encontra, de repente, vamos dizer, você encontrou João da Cruz. Quando você encontrou com ele passou a ser uma pessoa muito diferente do que ele parecia na sua obra, no que ele propunha. Foi uma experiência estranha, foi uma experiência ou de diferença, ou ele foi uma experiência rude, ou indiferente, ou contraditória, ou ambígua, ou de mistura, ou ou foi então simplesmente uma experiência humanista, né? Uma coisa humana, uma coisa humana sempre será, mas humanista, uma experiência secular, ou uma experiência secular, ou uma experiência de indiferença, ou de frieza, ou de ódio, ou de fingimento, ou de uma falsa santidade. Por falar nisto consiste o discernimento dos santos. A falsa santidade é satanismo. Quando você encontra, por exemplo, depois que você encontrou o João da Cruz, você teve essa experiência de uma experiência teatral, você tinha um ator ali, ou então, porque a dramaturgia ela é para arte, não é para a vida. Você encontrou uma experiência de austeridade, apenas de um ascetismo cerimonial, ou então uma experiência legalista, ou farisaica, ou liberal, ou cética, ou parecida com os saduceus. Ou então uma experiência esotérica, ou indefinida. Você não consegue acessar o conhecimento de quem efetivamente se é. E aí você encontra depois, de repente, digamos assim, você encontra Quine. Você encontra Quine, o grande lógico da segunda metade do século XX. Autor dos dois dogmas do empirismo, é um autor que tem uma vasta importância para a lógica simbólica, para a lógica e não apenas para a lógica, mas de toda a experiência da filosofia analítica da segunda metade do XX. Né? Por muitos ele é considerado o maior filósofo analítico da segunda metade do XX. Ele é considerado por muitos, embora eu considere Alvin Plantinga. Então, você encontra Quine, você vai falar, o Quine é um ateu? Ele é um cético? Aí você tem uma experiência de amabilidade, né? Você tem uma experiência de diálogo, de naturalidade, uma ausência de artificialidade. Você encontra uma sinceridade, você encontra uma convicção, você encontra uma nobreza, uma empatia, humildade, ou então firmeza, né? Mas de qualquer modo, amabilidade. Né? Isso é a experiência do cristianismo mediano. João da Cruz ele é um místico. Então seria muito difícil eu imaginar uma experiência como essa. Então, você pode pegar um outro exemplo. Imagine que você encontre Martin Luther King, um pastor batista. E você depois encontre Gandhi e Nelson Mandela. E você encontre Teresa de Calcutá. Vamos supor que estão os quatro juntos. Você está numa mesa lá,
Tá tendo um congresso a respeito da paz mundial, né? Paz mundial é um termo meio estranho, né? Você tá vamos supor que você está numa conferência sobre a paz, a respeito da paz. Aí tem 2 prêmios Nobel lá, Martin Luther King e Teresa de Calcutá. Um é protestante, o outro é católica. E tem ali também Gandhi e Nelson Mandela. Os 4 estão conversando. Aí você lá, você é convidado lá, vamos supor, você é um filósofo, você está interessado em fazer um estudo sobre essa coisa da paz que está ali sendo proposta, né? Vamos supor que você está querendo fazer uma entrevista, alguma coisa assim. Você é uma pessoa da universidade, você está querendo fazer uma entrevista. Ou você é um sociólogo, né? Ou você é um antropólogo. Aí você vai lá, conversa com os 4, né? Aí, Teresa de Calcutá, você vê que não passa uma expressão de uma humanidade transformada. Ela não passa uma experiência de uma humanidade que condiz com o que é proposto, né? E Martin Luther King também não é uma experiência, não há uma transformação. Vamos supor que você é um cristão. Você fala, então vai ter ali, eu vou ter uma experiência que é uma experiência de espiritualidade, né? Porque é um acolhimento da igualdade, não é o acolhimento da diferença. Aí você está ali, é como se tivesse encontrado com qualquer outra pessoa. Martin Luther King, Teresa de Calcutá. E aí você vai conversar com Nelson Mandela e com Gandhi, você vê o espírito cristão neles. No olhar, no comportamento. No semblante, na postura corporal, nas palavras, nos gestos, nas atitudes. Quer dizer, do fim das contas, não é tão difícil entender essas coisas que são tão obscuras. Não é tão difícil entender. É isso que é o cristianismo mediano. Ele é capaz. É igual você estar assistindo ali A Paixão de Cristo de Mel Gibson, né? Aí você vê o autor lá que está interpretando Jesus e você vê a atriz que está interpretando Maria. Para mim, a melhor interpretação daquele filme foi Maria, mãe de Jesus. Uma interpretação espetacular. Aí você vai conversar com aqueles atores, eles não estão interpretando, eles são pessoas normais. Você vai ver, bom, são pessoas comuns, né? Ou pode ser pessoas rudes, ou pode ser pessoas legalzinhas, né? Tudo bem. Mas ali estava tendo uma interpretação. Só que a interpretação ela é para arte, ele não é para a vida. A dramaturgia ela é para arte, não é para a vida. Então, isso é o cristianismo mediano, né? Por isso que é tão difícil de ser discernido. Porque eu falo da cruz. A cruz é que consegue transformar uma pessoa comum, né? Uma pessoa que está na radicalidade da contradição e daquilo que não é efetivo, no sentido da humanidade, da humanidade efetiva e concreta, ela passa por uma experiência que ela tem um novo olhar sobre o mundo. E nesse novo olhar sobre o mundo, ela passa a ter a experiência da acolhida mística, da diferença e da acolhida mística da igualdade. Porque a acolhida mística da diferença é uma questão ideológica, né? Vamos para a pessoa falar, eu sou uma pessoa homoafetiva, né? Aí você fala, a minha divergência ela pode ser ideológica, mas eu acolho o ser humano. O que é acolher? Você propor amizade, né? Você conversar, você interagir. A diferença é ideológica. No caso do que é a radicalidade da transformante, a acolhida mística seria uma acolhida mística da igualdade, ou seja, é a mesma coisa que você tem o encontro entre Teresa de Ávila e João da Cruz. Deveria ser um encontro místico, né? Como foi o encontro de Pedro Fabro
Francisco Xavier, Inácio de Loyola, Teresa de Calcutá e João da Cruz, Clara e Francisco de Assis. Deveria ser um encontro místico. Por quê? Porque há uma igualdade de... se a pessoa ama Jesus efetivamente, e você ama Jesus efetivamente, aquela pessoa ela vai ter uma importância para você, porque você vai saber, bom, há uma identificação mística, né? Há uma identificação mística. A mesma pessoa que ela ama, eu amo. Que é esse Jesus, que é a experiência da Galileia. Então essa pessoa, ela é efetivamente cristã. Né? Esse ser é efetivamente cristão. Efetivamente. Ele possui acesso a uma nova perspectiva sobre o mundo. Né? Que é uma perspectiva de misericórdia. Né? Uma perspectiva de uma visão ampla. Né? É a expansão da própria interioridade, da alma. Né? O engrandecimento da alma. Aquela pessoa ela não pode ser igual a uma pessoa que tem uma experiência que ela não foi inserida na espiritualidade. Se o próprio Hegel diz que a função da filosofia e da razão, né, dessa filosofia romântica, idealista, alemã, é trazer o indivíduo desde o seu estado inculto até o seu estado mais elevado. Então, é uma formação de espiritualidade. No caso do cristianismo, deve-se superar essa proposta. Não deve ser a proposta do meia-boca, ele deve ser superior. Por isso que há uma necessidade de cultura, de erudição, para superar a experiência hermética. Que é o que eu falo. Você vê lá Goethe, é uma experiência poética. Você vê João da Cruz, é uma experiência poética. Né? João da Cruz é o patrono dos poetas espanhóis. Goethe é o maior poeta da Alemanha, é uma experiência poética. A cultura do worship também é uma experiência de arte poética. Então a cultura, por que a necessidade da cultura? Quando a cultura ela se torna abrangente, ela se torna erudita, você está avançando no conhecimento. Aí você consegue perceber a sutileza do que é aquilo que pode até mesmo amar sem amar. Agora vamos tendo feito essas considerações a respeito do cristianismo mediano contemporâneo, gospel, que é uma experiência sem a cruz, que não transforma, que não é sinérgica. Vamos agora aos fundamentos da salvação, como nós falamos já de João da Cruz, vamos entender quando João da Cruz diz que ele vai estar querendo, de certa maneira, até competir com Jesus. Será que seria isso? Ele quer pagar a dívida, não tem como pagar a dívida. Mas ele não quer pagar, ele quer retribuir. Né? Jesus merece que eu o ame de forma radical. Eu não quero pagar esse amor ao Cristo. É que ele merece que o meu amor seja absoluto, acima de qualquer outro. O que isso tem a ver com Calvino? O que isso tem a ver com a soteriologia? Porque o pensamento reformado ele pode ser definido em duas esferas. Né? Vamos supor que você tem uma pessoa que ela não é misericordiosa. Né? Você tem uma pessoa que ela fala, olha, eu fui salvo, mas eu quero que se outras pessoas vão ser salvas ou não, o problema delas. Então essa pessoa ela não é misericordiosa. Então talvez ela possa se encantar com uma teologia da contradição da salvação. Mas há um outro aspecto, que é o aspecto cultural. Né? Que é o que eu acredito que é o da maioria. Que há aquela teologia
que essas são pessoas que elas são misericordiosas, como eu já encontrei. Pessoas que são misericordiosas, que estão realmente interessadas em entender o que é efetivamente essa experiência da cristandade, de cultura, e quando ele vai para a teologia reformada, ele encontra aquilo que ele acredita ser uma teologia sólida. Porque o próprio Max Weber ele vai dizer que a experiência do espírito protestante do capitalismo, né? A ética protestante e o espírito do capitalismo é uma experiência metódica e racional. Ela consegue fazer o indivíduo produzir até riqueza. E começar a poupar, economizar, valorizar mais o trabalho do que qualquer outra coisa. É uma experiência intramundana. Experiência intramundana. Você efetiva a confirmação da sua salvação prosperando. Para você ver que essa prosperidade ela não nasceu agora com o neopentecostalismo, né? O problema com o dinheiro, com as riquezas, com Mamon, com Deus Mamon, ou então até mesmo com a usura que era proibida na Idade Média, quando a burguesia vai se encantar com a reforma, ela já está ali no começo do humanismo, né? Mas qual que é a questão? Aquele que se encanta com a teologia reformada, ele vai encontrar uma cultura, ele vai falar, isso é uma teologia sólida, né? E quando você vai falar, eu sou arminiano, você vai falar, rapaz, Agostinho, você tem Paulo falando das fé, você tem Lutero dizendo que a carta de Tiago é uma carta de palha, você tem as institutas, você tem a cidade de Deus, de Agostinho. Quem que é Pelágio? Você tem a cidade de Deus, você tem as institutas de Calvino, você tem os puritanos que eles faziam os sermões eram extremamente articulados. Você tem os puritanos, você tem toda uma cultura protestante na Inglaterra, né, na Escócia e nos Estados Unidos. A experiência protestante nos Estados Unidos, ela é espantosa, né? Ela produz até mesmo o evangelicalismo, que já não é mais o protestantismo humanista. É uma adoração, é uma espiritualidade, não é mais Lutero. Né? Quando você... O que tem a ver a experiência evangelicalista, que é aquela que são os avivamentos, os grandes despertamentos, né? Ou quando você vê a música gospel, o que isso tem a ver com Lutero? Já é evangelicalismo, é uma espiritualidade. Que agora há pouco eu critiquei como sendo contraditória, né? Como sendo mediana, como sendo um enfeitiçamento. Portanto, porque ela inicia, mas ela não se efetiva. Houve realmente algo divino, né? Inspirado, mas não houve a concretude, então é enfeitiçada. É pior ainda, é melhor que não tivesse havido. É a contradição do evangelicalismo. É melhor que não tivesse havido. Continuássemos, então, humanistas, né? Como muitos são. Luteranos, né? Não luteranos. Luterano é uma comunidade. Pensamento renascentista. Como vai estar lá em Wycliffe, né? Em Hus. Continuamos confessando que nós efetivamente desprezamos a mística. Que não existe mística no protestantismo, efetivamente. Mas qual que é o problema? O que ele deveria entender, o reformado, é o seguinte. Primeiro, a experiência mística de João da Cruz não tem nada a ver com Calvino, né? João da Cruz nunca fez uma inquisição protestante, por exemplo. Ele nunca propôs violência, né? Qual que é a experiência de João da Cruz? É uma outra experiência. Agora, quando você vai falar sobre salvação, né? Vamos supor que você encontra lá um cristão e você fala, eu sou arminiano. Aí você fala, nossa, mais um, né? Mais um que quer se salvar através de obras. Errado. A pessoa que fala que ele é arminiana, ela nem leu Armínio. Ela quer dizer que ela é equilibrada do ponto de vista soterológico. Ela quer dizer que ela não é igual ao Pelágio. Ela quer dizer que Pelágio era... A ideologia de Pelágio era uma heresia, mas ela também não é igual ao Calvino. Ela reconhece a soberania de Deus, mas ela está organizando as questões mais básicas que são da misericórdia, né?
da coerência, né? Deus não está jogando dados com o universo, como diria Einstein, né? Escolhendo um e desprezando o outro, né? Que Romanos 9 não é o capítulo mais importante de Romanos. De repente pode ser mais interessante Romanos 3, Romanos 7 e Romanos 8, por exemplo. Muito mais rico. Em Romanos 9, Paulo está tentando entender por que os judeus não aceitaram a salvação. Mas a teologia de Paulo vai indo muito além disso. Então nós ficamos por aqui hoje, né? Na próxima aula nós vamos detalhar mais os fundamentos da salvação de acordo com do que a própria Bíblia está falando. Nós vamos utilizar princípios bíblicos para ver como que é profunda o sentimento, o sentimento não, como é profundo a efetivação da salvação. A salvação ela é facilmente iniciável, ela pode ser facilmente iniciada, mas a concretude da salvação é uma coisa totalmente diferente. Ela depende de perseverança, mas ela depende principalmente de fidelidade a quem o chamou. Esse que é o ponto. É muito fácil você vislumbrar, você ter acesso a experiências da glória futura. O problema é a concretização. Como você concretiza? Em que momento da sua caminhada você concretiza a salvação? Isso você vê na parábola do semeador de Jesus. É muito mais complexo do que parece. É uma coisa muito complexa o processo soterológico. Uma filosofia da soteriologia, a filosofia da salvação, fundamentos da salvação. Se você entender como que funciona do ponto de vista da filosofia, que é essa proposta, como que é a salvação, é muito fácil entender onde está o grande engano, né? E aí vai ser muito fácil de separar quem é e quem não é. Quem está dentro e quem está fora. Quem ama e quem não ama. Quem é misericordioso e quem não é. Dissemos já que a falsa santidade, né? Nisto está o discernimento dos santos, né? Então, vamos entender questões da santidade, da regeneração. Porque a santidade ela é um assunto tão pesado e ao mesmo tempo tão leve. Como entender o que é a santidade? Como entender o que é a salvação? Como entender o que é a regeneração? Né? Nós continuamos na próxima aula, parte 2. Nisto está o discernimento dos santos. A falsa santidade é satanismo.